Louvado seja Deus. Nós vamos orar e entrar direto na palavra. Pai Celestial, nós te agradecemos tanto pela sua bondade, pela sua natureza generosa para conosco, a sua natureza que não esquece, o Senhor nunca nos esquece. Então nós te louvamos por isso, Senhor. Obrigado pela unção do Espírito Santo. Obrigado pelo nosso apóstolo, pela família dele. Obrigado pela Word of Life Christian Center. Obrigada pelos nossos membros online. Obrigado pelos nossos parceiros. Obrigado pela visão. Senhor, nós podemos continuar direto te agradecendo, Senhor. Mas te agradecemos por esse culto essa manhã. E nós confiamos que o Senhor vai dizer o que o Senhor precisa dizer, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Aleluia. Aleluia. Você sabe, eu sempre gosto de ensinar na mesma veia, porque o apóstolo está fazendo algo nesses últimos dias que eu não penso que o corpo de Cristo estava conscientes disso. Quando eu falo corpo de Cristo, eu falo corpo de Cristo universal. Eu sou o corpo de Cristo local aqui, eu sei o que Deus está fazendo aqui, mas o corpo de Cristo universal, eu penso que precisa ser participadores dessa unção que Deus tem colocado sobre o nosso apóstolo, porque não só está mudando as vidas das pessoas com a palavra de Deus, evangelizando o mundo e nos fazendo vencedores de aliança, mas também está nos dando estratégias proféticas para esse fim dos tempos. E nós todos sabemos disso, de que nesses últimos dias nós precisamos ter direções especiais, palavras especiais, revelações especiais, entendimentos especiais. Nós precisamos dessas coisas para termos ou então nós estaríamos como um pastor sem ovelha, uma ovelha sem pastor, desculpa. E eu entrei nesse assunto específico que eu quero falar, e eu creio que vai junto com o que o apóstolo tem ensinado, com a missão do apóstolo, porque eu gosto de fortificar, essa é a palavra, fortificar o nosso entendimento no apostólico. Você sabe, o apóstolo fala sobre o apostólico, o Dr. Leroy Jr. falou sobre o apostólico, porque tamanha, dá uma revelação maior sobre a mente de Deus. O que eu estou tentando falar? Eu estou tentando falar que Deus está tentando nos levar para algum lugar. E para nós conseguirmos, deixa eu falar um pouquinho na minha introdução. Para Deus conseguir fazer a gente chegar onde Ele quer que a gente vá, precisa haver uma palavra chamada obediência. E eu estou falando sobre a obediência é melhor do que o sacrifício. Esse é o assunto dessa manhã. A obediência é melhor do que sacrifício. Tem algumas histórias que acontecem no background disso, no capítulo 15 de 1 Samuel. Algumas coisas aconteceram. Eu sei que vocês são familiares com a história sobre o rei Saul, que não obedeceu completamente a Deus. Mas o profeta falou algo para Saul durante o tempo do reinado de Saul sobre Israel, porque Saul não obedeceu completamente o que Deus ele pensou que fez, mas juntamente com muitos de nós, às vezes, nós pensamos que estamos obedecendo totalmente a Deus, mas o profeta falou para Saul que a obediência é melhor do que o sacrifício. Ele usou uma palavra ali, a gente fala que a desobediência é como o pecado da rebelião, é pecado de bruxaria. Eu não vou falar sobre rebelião hoje, mas de vez em quando eu vou tocar nesse assunto, mas não é meu objetivo hoje. Meu objetivo é falar sobre obediência, porque sem a obediência e o entendimento do que Deus quer, Deus não consegue nos dar a missão ou as ordens dele
ou a vontade dele é a melhor palavra, a vontade dele seja sendo feita na terra. Deus tem uma vontade específica para cada estação de tempo. E até para essa estação que nós estamos agora, ele tem uma vontade específica. E o apóstolo, ele está pressionado sobre esse assunto. Ele tem ensinado sobre dízimo, ele também tem ensinado, Deus deu a ele também a mensagem do dinheiro venha, também ensinando sobre saúde. Então, essas missões específicas, especiais, precisam, como eu posso falar, ser extraídas no ambiente do Espírito para o ambiente da terra. Mas nós temos que conseguir pegar isso, e quando nós pegamos, nós precisamos andar em obediência com relação a isso. O que eu fiz? Eu estava lá, eu coloquei minha mão na cadeira do apóstolo e falei, deixa eu pegar um pouco dessa unção. Sabe? Ele é ungido e eu quero tudo que eu possa receber do meu apóstolo. Mas o ponto é que Deus precisa estabelecer a vontade dele na terra. E pensa quem ele tem que usar. Ele usa pessoas normais como nós. Então, para cumprir o plano dele na terra. Mas se nós renegarmos, Deus não consegue fazer isso acontecer. Eu vou dar alguns exemplos para vocês de algumas pessoas na Bíblia que Deus deu a eles algumas missões, mas eu vou usar a palavra que o apóstolo usa. Ainda usa, mas não derrube a bola. Não derrube a bola. Eu já derrubei a bola algumas vezes, por isso que eu sei. O que eu quero dizer derrubar a bola? Você derrubar a bola significa quando eu te dou uma missão, não pare de fazer o que eu falei para você fazer, até eu te dizer de outra forma. Eu ouvi isso já. E eu entendo isso agora melhor. Então, isso acontece com todos nós aqui. Quando Deus te dá uma missão para o seu apóstolo, para você fazer, não derrube a bola. Se ele nunca fala para parar, não pare de falar, de fazer aqui a missão, a tarefa. Mas eu estou tentando chegar a um lugar com a minha lição aqui. Deixa eu te dar uma introdução para a gente. Deixa eu te dar uma outra introdução aqui. Deixa eu ler isso para você aqui. O profeta Samuel, ele recebeu uma ordem para o rei Saul para executar na terra, no ambiente da terra, as ordens de Deus para Saul. Deus, ele falou que ele podia. Ele não. Olha o que eu acabei de falar. Essa estação específica, nesse momento específico, Deus sempre tem um momento específico para cada coisa na sua vida. Nós estávamos orando sobre coisas, crendo em Deus para outras coisas, mas tem um tempo específico. E você não vai apressar Deus. Você não vai fazer para ele fazer o que você quer que ele faça. Porque ele está fazendo outras coisas que a gente não consegue ver. Então ele tem estações específicas. A gente tem que andar em paciência e fé e deixar ele fazer o que ele quer fazer na sua vida. Mas existe um tempo específico e um propósito. Então Deus quer fazer coisas nesse tempo específico dele. E nesse tempo específico aqui, ele queria que os amalequitas fossem punidos por o que eles tinham feito para os israelitas quando eles estavam saindo do Egito. O que os amalequitas fizeram? Deus queria aquilo. Eles zombaram de certas coisas. Quando os israelitas estavam saindo do Egito, diante do Rio Jordão, lá, o que acontece é que os amalequitas, eles fizeram uma armadilha para eles lá no rio. Agora, para te dar uma noção disso, todas as mulheres e filhos e crianças andaram no rio. Por quê? Porque os soldados que estavam combatendo andaram na frente para proteger qualquer pessoa que vinha contra eles. Então, eles fizeram uma armadilha para eles e muitas mulheres e crianças morreram. E Deus não gostou disso. Então, Deus, ele falou, vamos destruir os amalequitas. Ele deu essa missão para o profeta Samuel para dar para o rei Saul. Então o rei Saul, deixa eu ler para você, porque ele nos mostra uma missão aqui explícita, uma instrução explícita. E essas instruções eram para ser seguidas completamente, à risca. Seguidas à risca, porque às vezes o apóstolo te dá algumas instruções, ele quer que você siga à risca.
A gente entende essa frase, né? Essa terminologia. Ele não quer que você derrube a bola. Ele não quer que você venha com as suas ideias substitutas. Sabe o que significa isso, né? Não, você pode mudar o plano de Deus e substituir com o que você quer. E nós vamos falar sobre isso, se o Senhor nos permitir. Deus não quer o substituto, uma vontade substituta. Na verdade, Deus não quer te dar uma vontade ou algo para fazer e aí você não reconhece isso. Não, não é isso que eu pedi. Com Samuel, Deus não reconheceu aquilo que foi feito. Você já abriu lá em Samuel? Eu estou tentando chegar lá. Ok. 1 Samuel 15. Nós vamos começar no versículo 1, porque o versículo 1 vai nos dar todo o entendimento da história. Eu vou fazer um pouco de leitura, mas acompanha. Samuel também disse para Saul: o Senhor me enviou para te ungir para ser rei sobre o seu povo, sobre Israel. Agora, portanto, ouça você a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu lembro o que o Amaleque fez para Israel, como que eles esperaram para ele no caminho, quando eles estavam vindo do Egito. Agora, aqui está a instrução. Agora vá e destrua o Amaleque e totalmente destrua tudo. Você sabe que a palavra tudo significa, às vezes as pessoas ficam confusas com a palavra tudo. Tudo significa o quê? Tudo. Tudo, tudo. Com tudo que eles têm. Todas as suas possessões, todas as riquezas. Talvez ele não tinha entendido que a riqueza também incluía a riqueza. Os animais, o ouro, a prata, tudo que eles tinham era para ser destruído. Ele falou, destrua tudo. Nada dessas coisas eram para ser salvas. E Deus quis dizer o que ele falou. Você sabe que Deus, quando ele fala, ele quer dizer o que ele fala. Ele não fala para mudar. Por quê, Senhor? Porque às vezes as pessoas tentam mudar o que Deus quer no ambiente da terra. Eu ia falar algo, mas eu mudei de ideia. Tudo. Fala comigo, todo mundo. Tudo. Não salve nada, mas destrua tanto os homens e mulheres e crianças e bebês, animais e ovelhas, camelos e burros. Essa foi a instrução. Essas instruções eram para ser seguidas, assim como Deus deu para Saul, através de Samuel. Agora, eu preciso te dar algumas definições para que a gente possa ficar acompanhando o que eu estou falando. E para que você possa entender onde nós estamos indo. Deus está sempre tentando. Jesus orou aquilo no capítulo 17 de Mateus, no capítulo 6 de Mateus. Sua vontade seja feita na terra, assim como é no céu. Então, se Jesus, nós chamamos da oração do monte, Jesus, na oração do Pai, Deus, a gente sempre tem que orar a vontade do Pai na terra. A mesma vontade que Ele tem no céu, e o apostólico é para trazer o governo apostólico do céu para a terra. Por um tempo, a igreja tem tentado funcionar de terra para céu, tentando fazer Deus fazer o que eles querem que Deus faça. Mas Deus já sabe o que Ele quer fazer. Então, a gente precisa se alinhar ao que Ele quer fazer e aí você vai ter tudo o que você quer. Às vezes, nós pegamos ao contrário. Veja, a nossa vontade e a vontade de Deus são duas coisas diferentes. A vontade de Deus sempre vai passar por cima da nossa vontade. O que nós pensamos que é... Tudo que nós pensamos, como o apóstolo fala, é sempre muito pequeno para Deus. Mas se você ficar firme com a sua própria vontade, tudo bem, você vai ter o que você quiser ter. E você agradeça aquilo. Obrigada, Senhor, pelo que eu tenho. Mas Deus fala, tem mais. Nós estamos aprendendo isso. Um pouquinho aqui,
um pouquinho ali, mas nós estamos aprendendo. Através de testes, tentações, tribulações, nós estamos aprendendo. Algumas dificuldades quando você está sozinho, é o que acontece. Você passa dificuldades, aí você aprende, Senhor, eu não precisava ter sufocado por isso, passado sufoco, por exemplo, tentando fazer a mensagem chegar a você há um tempão e você não recebe. Então, aqui está a definição número 1. A obediência é melhor do que sacrifício. Deixa eu te dar a definição de obediência primeiro. A obediência, para que a gente possa saber se nós estamos todos na mesma página, que nós estamos falando de obediência. A obediência é você cumpre uma ordem, um pedido ou uma lei, e você se submete à autoridade de outros. Isso é muito claro. Você cumpre uma ordem. Deus quer que a gente cumpra com a ordem dele. E nós vamos descobrir, eu vou lidar com Samuel e Saulo um pouquinho. Saul, eu não vou ficar nisso muito tempo, porque tem outras coisas que eu quero cobrir, mas nós vamos descobrir que Saul não cumpriu a ordem que Deus havia dado. E até mesmo que veio através de um homem, o que eu quero dizer com isso? Às vezes as pessoas querem receber a ordem direto de Deus, mas ele também diz que a submissão ao outro, a autoridade do outro. Veja, a autoridade do apóstolo vem de Deus, e a submissão a essa autoridade é a mesma coisa que se submeter a Deus. O apóstolo é uma autoridade delegada, e a maioria das pessoas querem a autoridade, a direção direta. Ah, Deus não falou para mim, mas Deus falou para você através do seu apóstolo. Ele falou para o apóstolo o que ele quer fazer na terra. Então, nós queremos ouvir direto de Deus? Nós queremos confirmações? Eu estou tentando fazer a gente chegar no entendimento do que Deus pensa sobre a nossa submissão à autoridade delegada. Ele falou para Moisés, você vai ser como Deus para as pessoas. As palavras saindo da sua boca vai ser como se estivessem saindo da minha. Quando você falar as minhas palavras, é assim como se eu estou falando diretamente através de você para as pessoas. Isso não é muito difícil de entender, é? Minha netinha de 7 anos entende isso. Não me diga que isso é difícil de entender, mas a verdade, às vezes, é confusa para algumas pessoas. As pessoas ficam confusas. Por que as pessoas ficam confusas? Elas ficam confusas porque elas têm mais coisas em mente. Ela tem as próprias mentes delas. Sim. Aqui tem uma outra definição. Sacrifício. A obediência é melhor do que sacrifício. E o sacrifício é o ato de você se perder ou se render a algo como uma penalidade por um erro ou culpa ou falha de performar alguma coisa, de fazer algo. Eu vou ler novamente. O ato de se perder ou se render a algo como uma penalidade por um erro ou culpa, ou uma falha de fazer acontecer. É exatamente o que Samuel estava tentando fazer Saul entender. Saul, o que ele fez foi, ao invés dele fazer o que Deus falou para ele fazer, através de aniquilar os amalequitas e todas as possessões, os animais, tudo, eles guardaram, ele manteve algum vivo, outro vivo. Ele pensou que o sacrifício a Deus fosse fazer tudo ficar normal. Ele pensou que o sacrifício fosse satisfazer a Deus, porque ele disse todas as coisas, ele salvou os melhores da terra, o melhor das ovelhas para sacrificar a Deus. Ele pensou que o sacrifício a Deus fosse satisfatório, para dizer, dizer que eu obedeci. Mas às vezes o sacrifício, ele não é a obediência. E a obediência não é sacrifício. Eu vou explicar um pouco melhor à medida que a gente avança. Porque Deus, às vezes, não quer o seu sacrifício. O que você quer dizer?
Eu pensei que sacrifício fosse uma coisa boa. Se ele te fala para sacrificar, aí é uma coisa boa. Mas se você sacrifica tentando justificar algo a mais, então Deus fala, eu não quero. É um substituto para a obediência. E o que Saul fez, o sacrifício dele foi um substituto para a obediência. Não deixe o seu sacrifício ser um substituto pela sua obediência. Agora, todos nós já fizemos isso. Todos nós. Eu vou usar um exemplo muito real agora, simples. Deus nos fala, essa é uma missão de céu para terra, certo? Que nós temos que testemunhar. Nós temos um aplicativo de testemunho. A gente mostra lá as pessoas que a campanha que a gente está fazendo de ganhar vidas. Então, o que acontece? Deus fala para você, você passa por aquela pessoa, certo? Ele fala, eu quero que você fale com aquela pessoa por mim, porque eu tenho um plano para ele ou para ela. Eu quero usar aquela pessoa na minha palavra. Pode a pessoa não ter nascido de novo ainda. A gente não sabe quem vai ser o próximo Billy Graham, ou a próxima pessoa que Deus vai usar poderosamente. Então, o que a gente faz é, a gente chega num elemento de que a gente eu chamo de uma vontade própria. O que a vontade própria significa? Significa, eu vou criar uma outra vontade, eu vou criar um outro plano, além do que Deus falou para eu fazer. E eu começo a justificar o que Deus falou para eu fazer. E aí eu crio um sacrifício por não obedecer a Deus. E aí depois eu não quis fazer algo, eu quero fazer algo diferente, algo a mais, para justificar a minha desobediência. Agora, deixa eu fazer isso mais claro para vocês. Aqui é a definição da palavra vontade própria. A vontade própria, todos nós caímos nessa categoria às vezes. A vontade própria ela denota a pessoa que é dominada pelo interesse próprio e inconsiderável com os outros, de uma forma arrogante, se agarrando à sua própria vontade. A vontade própria denota a pessoa que é dominada pelo interesse próprio. Isso é o que você pensa, é o que eu penso. E ela não considera os outros de uma forma arrogante, ela impõe sua própria vontade. Agora, deixa eu falar algo aqui que vai junto com isso. A gente vai entrar na ilustração que eu estou tentando dar a vocês sobre um exemplo do que Deus está tentando fazer chegar na esfera da terra. O mundo da igreja como um todo ainda não experimentou Deus numa extensão de deixar Ele fazer o plano dele acontecer completamente. Eu vou ler novamente. A igreja como um todo, eu digo como um todo, universalmente, ainda não experimentou Deus na extensão de deixar Ele fazer o que Ele quer fazer no plano dele completamente. Nós estamos falando sobre o governo de céu na terra. E Deus, Ele tem plano para a terra, para enviar para a terra. Por algum motivo, é difícil, porque Ele tem que passar pelo ser humano, pela carne humana, pelo aspecto humano da alma, que para Deus fazer o plano dele acontecer completamente, eu estou falando sobre um certo nível de você saber exatamente o que Ele quer. Às vezes, é um desafio para Deus, porque Deus sempre está tentando encontrar avenidas para fazer a vontade dele acontecer. O que eu estou dizendo? Às vezes as pessoas renegam a missão que Deus dá. Eu lembro o apóstolo falando para a gente que ele foi o primeiro que Deus tentou dar, não foi o primeiro que Deus tentou dar a mensagem do dinheiro venha, mas algumas pessoas não quiseram receber. Não quiseram fazer a vontade de Deus. Então, Deus recebe. Agora tem um homem que não vai voltar para trás. E eu creio com todo o meu coração que Deus falou para ele que essa mensagem do fim dos tempos.
e preparando o corpo de Cristo para a segunda vinda de Cristo. Então, essa ordem que Deus deu ao apóstolo não é somente para ele, para ajudar a fazer isso acontecer na terra. É para todos aqueles que ouvem e obedecem. Veja, só ouvir uma mensagem não é completa, não fica completo. Nós ouvimos muitas mensagens, nós temos mensagens de horas e horas e horas que o apóstolo nos deu, mas não é completo a não ser que nós obedeçamos. E quando Deus coloca uma mensagem para fora, Ele tem a expectativa que ela seja cumprida. E Ele não quer que a gente derrube a bola em nada. Mas às vezes nós não sabemos a nossa prestar contas. Uma vez que você ouve algo, você tem que prestar contas daquilo. Você pode tentar passar falar, não, ele não está falando comigo, ele está falando com todo. Ele está falando com todo mundo que está ouvindo. Jesus disse, aquele que tem ouvidos, deixa ele ouvir. Deixa ele ouvir. Então, eu estou tentando voltar para a gente chegar no lugar onde a gente consiga entender exatamente o que estamos falando. Então, Deus está tentando fazer o plano dele chegar na terra completamente. Agora, você lembra de Jeremias 29:11? Jeremias 29:11, ele fala, porque eu sei os planos, esses são os mesmos planos que a gente está falando, que eu tenho para você, diz o Senhor. Na nova tradução viva, um plano que eu tenho para você, diz o Senhor. Planos para bom, para o bem e não para desastre, para te dar um fim desejado e esperança. Deus sabe o plano que Ele tem para você e Deus está tentando fazer esse plano acontecer na esfera da terra. Esse plano não vai conseguir funcionar completamente como uma revelação, a não ser que haja obediência com um plano. O que eu estou falando? Deus sabe o princípio o fim desde o princípio. Então Deus, Ele sabe quer chegar coisas até nós como igreja, como corpo de Cristo. Então Ele precisa de cooperação. Deus não vai fazer sozinho. Nós precisamos cooperar com Deus para fazer o plano dele acontecer na terra. E isso é preciso de obediência. E uma vez que nós descobrimos como que remover a vontade própria da nossa vida, aí quando Deus nos der uma ordem, nós não vamos tentar incorporar nossas próprias ideias. É tão fácil. É tão fácil. É tão fácil incorporar nossas próprias ideias com os planos de Deus. Agora, vamos voltar para 1 Samuel 15 e aí nós vamos ver quão fácil que é incorporar a sua própria ideia junto com o que Deus está tentando fazer. Porque às vezes seus motivos, suas motivações estão misturadas. Elas estão conturbadas. Não deixe suas motivações ficarem misturadas com o plano de Deus. Porque senão vai afetar o plano de Deus ser cumprido na terra. E ao invés de ser uma ajuda para Deus, nós nos tornamos um impedimento para Deus. Eu não quero ser um impedimento para Deus. Eu não quero colocar o plano de Deus de lado ao adicionar ao que Ele está falando para mim para fazer. Você lembra, o apóstolo teve que colocar algumas pessoas, eles estavam tentando fazer, algumas pessoas fazendo música, o dinheiro venha. Deus não mandou fazer nenhuma música do que essa revelação que Ele me deu. Eles estavam tentando desviar do plano. E Ele estava profetizando anos atrás que pessoas iam tentar pegar e levar para outros lados. A revelação do dinheiro venha. Mas o apóstolo, ele presta atenção, ele guarda firme, protege. Você sabe, nós temos a águia voando. Eu estava estudando sobre a águia. A águia, ela consegue ver algo, uma presa, 1 milha de distância. Eu falei, meu Deus, quão afiados os olhos delas são. O nosso apóstolo, ele é afiado espiritualmente. Ele consegue prestar atenção, para ele perceber quando coisas estão tentando levar coisas para outro lado. Instantaneamente ele percebe, não, isso não é a direção que Deus quer que vá. E ele está prestando atenção nisso. Ele tem esse discernimento, ele guarda. Ele não fica só sentado ali. Não pensa que ele fica só sentado ali.
Às vezes eu ouço ele falando, eu tô quase acabando, vocês querem que eu acabe antes? Como é que ele sabe isso? Ele percebe no espírito. Às vezes nós ficamos em pé, vocês estão tentando querer que eu pare de falar logo? Eu tô tentando, a gente não pode impedir o nosso homem de Deus. Deus nos deu revelações específicas. Eu penso que ele é o Moisés dos últimos dias, se eu puder falar dessa forma. Nos levando para lugares que nós não conseguimos entrar sozinhos. A verdade é que eles não conseguiam entrar na Terra Prometida sozinhos. Eles falam, por que você não deixou a gente no Egito? Eles reclamaram. Você trouxe a gente aqui para passar fome, nós não temos nossas comidas que costumávamos comer. Eles estavam reclamando. Eles estavam reclamando porque tudo que a gente tem agora é só esse maná. E eles começaram a reclamar. E não sabiam que Deus estava trabalhando de acordo com o plano dele. Ele tinha que mostrar a eles a serem independentes dele somente, para que eles pudessem ensiná-los, para que ele pudesse guardá-los e protegê-los. Eles não queriam, eles queriam fazer suas próprias coisas. Às vezes as pessoas gostam de passar dificuldades. Deus está tentando dar a elas céu na terra. Com o maná. O maná veio do céu. Meu Deus! Todas as outras coisas podem ter vindo da terra. E Deus estava tentando dar a eles recursos do céu. Eles estavam reclamando. Maná, tô cansado desse maná. Maná de manhã, maná à tarde, maná à noite. Ai, maná sexta-feira. A gente cozinha. Eu tô cansado de maná. Eu quero chile. Eu quero... Eu não quis dizer tudo isso, mas essa é a vontade própria do homem. Nós queremos o que nós queremos. E se você não prestar atenção, às vezes a gente quer desviar nosso apóstolo. Ele pode não dizer, mas ele pensa, ele percebe no espírito. Se você pensar alto demais, ele vai ouvir você. Então preste atenção nos seus pensamentos. Ele consegue te ouvir no espírito. No espírito. No espírito, ele consegue ouvir. Eu estou tentando, eu falei para minha esposa, eu disse, eu estou tentando alinhar essa mensagem aqui. E eu passei horas tentando colocar num tipo de ordem. Mas eu não tenho nenhuma ordem aqui. Deixa eu te dar um exemplo, rapidinho. Um exemplo de quê? Nós vamos para 1 Samuel 15, mas eu quero te dar um exemplo de Deus tentando fazer as coisas chegarem aqui na terra para nós. E às vezes, a nosso conhecimento da revelação não deixa a gente chegar lá. A mensagem sobre prosperidade, às vezes quando o apóstolo fala, às vezes ele sente resistência. Você pode falar em línguas, mas as pessoas não estão tentando entender que Deus está tentando fazer coisas chegarem a eles. Ele não está tentando tirar coisas de você, ele está tentando fazer coisas chegarem até você. Mas deixa eu te mostrar algo rapidinho aqui. Eu acabei de pensar sobre isso. Deus está tentando fazer a missão. Ele estava fazendo... No capítulo 10 de Atos, ele teve o sonho, falando para Pedro, de trazer os gentios para o reino de Deus. Aquele lençol caindo do céu, um monte de animais de 4 patas. E ele falou para Pedro, mata e come. Ele falou, não posso. Ele mostrou ele 3 vezes, tentando mostrar que as nações gentias, eles são meu povo também. E se eu falei para você ministrar para eles, vocês têm que ministrar para eles. Isso, aquela visão era sobre isso. Então ele estava tentando fazer os gentios dar regulamentos para Pedro. Pedro não podia ir tão longe demais. Às vezes Deus não consegue chegar até certas pessoas. Não é todo mundo que conseguiria receber a mensagem do dinheiro venha que o apóstolo recebeu. Pedro não queria construir, Pedro não quis ofender ninguém, não queria ofender ninguém. Os amigos judeus dele, porque a lei, na lei você não podia comer com os gentios, você não podia, ele não queria ser criticado, Pedro. Lembra quando Paulo corrigiu ele, lá em Gálatas?
Ele falou para ele, você vai de um jeito com esse povo e vai de outro jeito com outro. Pedro não conseguiu receber a revelação tão longe, então Deus não pôde dar a ele completamente. Eu estou tentando te mostrar um ponto aqui. Eu estou tentando te mostrar da forma, por que o apóstolo prega da forma que prega, porque ele pensa da forma que ele pensa, com Deus dá a ele uma missão. Então nós não temos que colocar lá impedir. Nós temos prova aqui, provas divinas no nosso apóstolo. Nós vemos evidências do que Deus está fazendo. Sim, nós vemos. Agora, ele tentou usar Pedro, mas Pedro não conseguiu receber a revelação e ir tão longe quando Deus queria. Deus precisou levantar o apóstolo Paulo e fazer ele o apóstolo para os gentios. Deus precisou levantar o apóstolo Leroy Thompson para fazer ele o apóstolo das finanças. Porque outros não iriam tão longe quanto ele falou para ir. Nós temos dado conta de quem nós temos no nosso meio. Nós somos, Deus escolheu do céu, buscou a terra e aqui deram, ele encontrou o homem com a revelação que ninguém outro no corpo de Cristo tem, quão grande quando o apóstolo tem, Thompson. Eu não quis bater no púlpito aqui, mas era para mostrar a vocês. Eu não sei se você se dá conta, de que nós não temos um homem ordinário comum aqui, que nós nos submetemos e nós não subestimamos. Quando o apóstolo falou sobre essas reuniões especiais, vocês sabem sobre as reuniões especiais que ele faz. Ele tem expectativa que todos nós venhamos para essas reuniões, sim, para que nós estamos contigo, apóstolo. Se tem alguém que tem que estar com o nosso apóstolo, tem que ser nós. Agora eu vou ter a minha vontade própria. Ah, Jesus. Uma vez Jesus acordou o pessoal e eles estavam dando desculpas lá pro banquete. Ah, eu vou lá fazer isso, fazer aquilo. Eu tenho que fazer aquilo. Tem um rapaz que falou, eu acabei de casar, tem que testar minha mulher. Eles deram todos os tipos de desculpas para não conseguirem ir ao banquete, para o banquete. Mas Jesus disse, vai lá para a rua. O que ele falou? Chama todo mundo. Você não quer que Deus fale para a gente? Chama todo mundo lá e faz outras pessoas virem. Porque os que eu chamei não querem vir. Eu tenho que deixar outros virem e encher o Word of Life Christian Center com nessas reuniões especiais. Vocês veem que eu estou tentando falar em amor? Vocês sabem que eu estou falando em amor, né? Porque o Senhor me disse, Ele disse, sempre veja o que eu vejo e sempre diga o que eu digo. E aí você vai ter o que eu falo. Quando você vê o que eu vejo e disser o que eu digo. Então, nós temos essa grande missão e nós temos que garantir nosso apóstolo, cobrir nosso apóstolo nessa grande missão. Vocês veem isso? Agora, deixa eu compartilhar com vocês. Eu vou explicar à medida que eu vou falando, porque pode parecer uma coisa meio diferente. Mas deixa eu falar algo. Nós estamos falando sobre a obediência melhor do que o sacrifício. Nós estamos falando que Deus está tentando fazer o plano dele chegar na esfera da terra, certo? E nós estamos falando sobre Deus usar pessoas para ajudar a estabelecer esse plano na terra. E nós também falamos sobre Deus querer o plano dele sendo completamente feito na terra. Não metade, como Saul fez. Saul disse, eu fiz a vontade de Deus. Não, ele quer completa a vontade dele feita. Quando Deus nos dá uma missão, nós não queremos derrubar a bola, certo? Então, eu vou falar algo aqui agora. Esse é um dos motivos pelos quais a vontade de Deus não está sendo completamente feita. Jesus, o mestre, é o mestre de quê? De cumprir a vontade do Pai completamente. Jesus é aquele que nos mostrou como fazer isso no capítulo 26 de Mateus, de completamente fazer a vontade de Deus na terra, independente de qualquer coisa que veio contra ele. Jesus disse, eu só faço o que meu Pai fala fazer, e eu só faço o que eu vejo meu Pai fazer. A gente pensa que Jesus veio
para morrer na cruz. Ele não veio para morrer na cruz. O que você está falando? Jesus veio para fazer a vontade de Deus. A cruz acontece que foi uma avenida que Deus usou. Estava dentro da vontade dele. Eu vim para fazer sua vontade, Pai. Então a vontade e a cruz são coisas diferentes. Presta atenção. A vontade de Deus e o copo, o cálice, precisam ser um. Veja, aquele cálice pode ser qualquer missão que Deus te dê. Você vê, a vontade de Deus... O que eu disse? A vontade de Deus e o cálice sempre precisam ser um. A vontade de Deus sempre precisa ser mais alta do que o cálice. Eu vou explicar isso. Porque essa é a vontade de Deus, sempre precisa ser mais alta do que o cálice. Eu comecei dando um exemplo do que Deus falou para a gente testemunhar para as pessoas. Esse é um exemplo. Então, eu estou tentando preparar isso aqui. Deus falou para nós aqui, eu quero que você vá testemunhar para essa certa pessoa. Eu vou te mostrar, ele pode não te dizer exatamente tudo, mas ele vai te mostrar, você vai falar com aquela pessoa. Aqui está o cálice. Então, o cálice se torna a missão. Então, aqui está a vontade desse lado, o que Deus te falou para fazer, e o cálice está desse outro lado. Mas o cálice e a vontade estão separados agora, porque parte de você não quer fazer. Parte de você diz, eu não. Às vezes o diabo fala com você quando Deus manda você falar com alguém. O diabo te dá todas as desculpas para você não falar com aquela pessoa. Ele te fala, você sabe, se vocês vão ver, se você está com essa experiência. O apóstolo, mas quando você começa a testemunhar para as pessoas, você não tem problema nenhum, porque fala, eu vou pegar, depois eu falo com eles. Depois eu falo com eles. Eles nem vão ouvir o que eu quero dizer. Eu não tenho a personalidade para fazer isso. Eu sou um pouco vergonhado quando se trata de falar com as pessoas, com estranhos. Então, isso se torna o cálice. A vontade está aqui, desse lado. Mas agora estão separados. Agora eu preciso fazer a vontade e o cálice se tornarem um. No capítulo 23 do livro de Mateus, nós vamos descobrir... Na verdade, vamos ler rapidinho lá. Mateus 26, 39. Eu vou ler porque isso vai nos ajudar a entender por que nós temos que nos submeter à vontade de Deus completamente. Porque se você não fizer isso, Deus não vai conseguir fazer aquela tarefa cumprida na terra. Veja, nós falamos individualmente agora. Nós estamos falando de uma coisa individual que Deus vai nos mandar fazer. Certo, claro. Existe o corporativo também. Quando o apóstolo nos coloca aqui como uma corporativo e existe uma missão, por exemplo, o testemunho aplicativo de testemunhar, mas também se trata de individual. Também, em outras palavras, tem coisas que eu posso fazer que é só eu e Deus. E não tentar fazer como um corpo. É coisas que se faz como um corpo de Cristo. Por exemplo, para as reuniões, quando o corpo de Cristo a gente se reúne aqui e mostra o nosso apóstolo mostramos o nosso amor para o nosso apóstolo, a gente faz isso corporativamente. Isso é o corporativo, demonstrando ao nosso homem de Deus como nós amamos a ele. Mas eu estou falando individualmente agora, em Mateus 26, 39. E ele foi um pouco mais adiante, Jesus, estou falando, e caiu sobre sua face e orou, dizendo, meu Pai, se for possível, deixe esse cálice passar de mim. Por que Jesus pediu isso a Deus? Se ele não tivesse que lidar com a alma dele e com a carne dele. Onde ele veio com a missão de Deus, quando se tratava da missão de Deus, se ele sabia que a cruz era o caminho que Deus iria redimir nós, naquele momento a cruz está de um lado e a vontade de Deus do outro lado. Agora são duas coisas separadas. Lembra como eu falei? Jesus não veio para a terra para morrer na cruz, mas ele veio para fazer a vontade de Deus. É que a cruz era a vontade de Deus. Então ele teve que fazer a vontade de Deus e a cruz uma coisa só.
Então, a Bíblia fala sobre... Deixa eu completar aqui, vou acabar de ler. Portanto, tendo dito isso, fala comigo, tendo dito isso, não como eu desejo, mas como você deseja. Veja, aí a vontade própria nos separa da vontade de Deus. Senhor, não como eu quero. Eu não quero a minha vontade. Se o Senhor quiser fazer de outra forma, Senhor, que seja feito de outra forma. Agora, isso acontece com qualquer coisa que nós estamos lidando, qualquer missão que Deus nos dá. Às vezes parece uma missão difícil de fazer. Senhor, se você puder fazer de outra forma, Senhor, faça de outra forma, se o Senhor puder, porque a minha carne está com dificuldade nisso. Eu não sei se eu consigo lidar com a rejeição em testemunhar para as pessoas. Eu não sei se eu consigo lidar com alguém me amaldiçoando e falando, eu não quero ouvir sobre o seu Jesus. Eu estava no Walmart uma vez, eu chamo o Walmart de lugar da salvação. Porque toda vez que eu vou ao Walmart, eu sempre passo por alguém, vocês sabem, eu sempre encontro alguém que essas pessoas que estão lá, os estoquistas, eu sempre falo com eles, sempre pego um e pergunto se eles são salvos, são nascidos de novo, e testemunho para eles. Um homem estava me falando que ele estava irritado. Ele estava irritado. Quando você está com o Senhor, você deixa ele ficar irritado. Não faz diferença para mim, deixa ele ficar. A gente chegou lá, duas jovens que ouviram ele, e depois ele estava tentando falar mal sobre o cristianismo. Eu deixei ele falar. Eu fui ministrar essas duas meninas, eu falei, não importa, vamos lá. Jesus morreu por nossos pecados. No terceiro dia, Jesus levantou ele dos mortos. E aí comecei a falar com elas. Às vezes parece difícil, porque tem algumas pessoas meio doidas, querendo interromper, mas o Senhor, a gente tem que planejar, eu tenho que plantar a semente de Deus no coração dele. Eu falei para ele que nenhum homem chega ao Pai, a não ser que seja através de Jesus. Você pode tentar achar outro caminho, mas Jesus é o único caminho. Aí eu ministrei, plantei essa semente nele, mas tendo dito isso, às vezes a vontade de Deus está aqui e o cálice está aqui, e você precisa lidar com seus sentimentos, com o de ser rejeitado, todas essas outras coisas. E depois, quando você chega numa situação onde Jesus chegou, Jesus orou 3 vezes. Finalmente, eu não tenho tempo de ler tudo, mas ele se levantou a 3ª vez e ele sabia que aquela cruz era a vontade de Deus. Ele falou para os discípulos, ele falou, levanta e vamos sair daqui. Ele falou, já acabou, já tá consumado, já está resolvido. A vontade de Deus agora se fundiu com a vontade de Deus. E o cálice, quando você chega numa situação onde Deus te dá uma missão, onde o que Ele fala para você, e você tira a sua vontade própria, e a vontade de Deus e a missão se tornam um, fala, não tem problema nenhum, eu estou pronto, Senhor, fala, eu estou pronto. O que o Senhor falar, eu vou fazer acontecer. Às vezes Deus faz isso. Às vezes Deus faz isso com nossas finanças. Ele nos dá um valor específico para semear. Ai, Senhor, eu não sei se eu vou semear. Senhor te fala uma coisa, aí tem ali a sua carne te falando outra coisa. Não, eu não consigo fazer, é muito, é demais. Mas até que aquilo se torne um, quando se tornar um, você pega lá o seu cheque e você faz, porque você não aceitou a sua própria vontade. Ele te disse a vontade dele, ele sabe que você sabe que não pode negociar. Quando Deus te fala algo e você sabe que não tem como evitar, você tem que fazer, porque eu sei que é da vontade de Deus para mim fazer isso. Eu não posso tentar fazer Deus mudar. Deus está tentando fazer coisas chegarem até você. Às vezes leva um tempo para você absorver as coisas espirituais, mas quando você começa a meditar e você abre o seu coração para receber essas verdades, aí você consegue rapidamente receber. Você fala, Senhor, eu quero te fazer tudo que o Senhor me mandar fazer. Não importa o que eu penso, não importa o que eu sinto, não importa o que as pessoas digam. Algumas pessoas têm dificuldade de vir para essa igreja. Deus falou para elas virem para cá. Aqui está a missão de Deus. Aí desse lado está a oposição. O que minha avó vai dizer? O que minha tia vai dizer?
minha mãe vai dizer, o que os meus irmãos vão dizer, porque eles sempre falam negativo sobre essa igreja aqui. Então, mais uma vez que Deus te fala para fazer algo, você fala, não importa o que ninguém diga, eu sei o que o Senhor me disse para fazer, e eu vou ficar firme com o que o Senhor me disse para fazer. Veja, algumas pessoas querem ser parte do ministério, mas eles têm dificuldade, e eles têm dificuldade com a vontade de Deus. Eles têm a vontade própria no caminho, a vontade própria está lá no caminho. No caminho. Deus está tentando trabalhar. Ele falou que o fardo dele é leve, o jugo dele é suave. Você entende um pouquinho sobre o que eu estou tentando falar, sobre como que ele quer a obediência? Eu acho que Saul é aquele que quebrou o plano mais que qualquer outra pessoa que eu já vi. Olha aqui essa frase. A igreja tem uma tendência de fazer tudo o que ela quer fazer, ou fazer tudo que parece certo a eles fazerem. Não é essa igreja aqui. Não é essa igreja aqui. Essa igreja aqui, a igreja tem uma tendência de fazer o que ela quer fazer, ou o que parece certo para eles fazerem. Isso é normal, isso é humanismo, filosofia humana, sobre tentar fazer algo acontecer. Você já ouviu alguém? Já esteve com alguém? Você está fazendo algo, você sabe que está funcionando, e eles sempre tentam te mostrar uma outra forma de fazer aquilo? É a pessoa mais difícil de você lidar. Elas querem te falar como fazer, e você sabe como fazer, elas têm uma forma melhor de fazer. Eu já vi pessoas assim, eles sempre têm uma forma melhor de fazer. E às vezes, nós não somos ignorantes, somos ignorantes com relação à ideia das outras pessoas. Mas quando você está fazendo algo, quando você tem algo que já está provado, que está funcionando para você, você não precisa de outro caminho. Se algo está funcionando para você, por que mudar para algo que não está funcionando? Não vai funcionar. Mas as pessoas tentam fazer coisas, de outra forma. Moisés fez algo. Eu estou quase acabando. Moisés fez algo. Você lembra que os filhos de Israel estavam no deserto e eles começaram a reclamar com Moisés de novo. Nós estamos com sede, os nossos animais vão morrer, nós não temos água, vocês não deixaram, deviam ter deixado a gente no Egito. Mas o Senhor ouviu a Moisés, e Moisés, Deus falou para ele antes disso, que eles queriam água. Deus falou para ele lá na pedra, na rocha. Mas dessa segunda vez, Moisés caiu de face no chão e foi diante do tabernáculo para buscar a vontade de Deus. E Deus falou para ele, Moisés, eu quero que você fale com a pedra e a água vai sair, porque eu quero que as pessoas, presta atenção, que as pessoas sejam honradas diante de mim. Ele disse, eu quero que as pessoas vejam o meu lado gracioso e amoroso. E eu quero que eles vejam o meu amor por eles. Eu não vou deixar eles irem. Eu não vou deixar eles morrerem, os animais morrerem. Eu não vou deixar. Se eu trouxe eles até aqui, eu vou sustentar eles. Mas Moisés foi para a pedra. Moisés, eu vou ter que fazer a água sair dessa pedra para vocês. Ele foi com o espírito errado. Era isso a vontade de Deus? Não. Aquilo não foi a reação de Deus com aquela situação. Não, aquilo foi a reação de Moisés. Moisés, ele ficou irritado com as pessoas. As pessoas estavam frustrando ele. As pessoas, meu Deus, eles quase queriam voltar para a terra. Estavam quase chegando na terra prometida. Quase 40 anos. E as pessoas reclamando, contrárias a ele. Às vezes as pessoas não entendem que eles estavam vendo Moisés cruzar o Mar Vermelho, já tinham visto o Mar Vermelho, já tinham visto sinais e maravilhas. Animal veio do céu, maná veio do céu, como um apóstolo. Coisas sobrenaturais acontecendo, eles ainda não conseguiam ver, então eles estão dizendo, vocês não estão vendo o que Deus está fazendo ainda. Eu estou ficando frustrado, Moisés ficou frustrado. Então Moisés
Ele ficou com raiva das pessoas. E ele não mostrou, ele mal representou Deus. Ele não mostrou a afeição de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus para as pessoas. Ele mostrou a raiva de Deus e a frustração de Deus. Então ele bateu na pedra ao invés de falar com ela. Agora, o que Deus... Eu queria que a gente tivesse tempo para ver com calma. Deus falou para ele, Moisés, o que você não acreditou em mim? Uau! Eu disse, que frase que Deus falou. Deus corrigiu Moisés e disse, agora eu disse, eu sempre... A gente às vezes cai nessa categoria, às vezes a gente fica frustrado e a gente faz coisas que não são o que Deus mandou a gente fazer. E depois Deus olha para aquilo, para essa incredulidade. Você não criou na minha incredulidade, não acreditou em mim? Você quer fazer isso na sua própria força e fazer da sua própria vontade? E por causa desse um motivo, eu falei, Senhor, Moisés foi fiel todos aqueles anos. Esse um incidente e não foi permitido entrar na Terra Prometida. É assim, é dessa forma a forma que a gente representa Deus, quão sério isso é. Deus não quer ser mal representado. É muito sério quando Ele te fala para fazer algo, Ele quer que você adira àquilo, que você faça exatamente o que Ele mandou você fazer. Você não pode alterar, você não pode ir para a direita ou para a esquerda, um pouquinho, você não pode alterar. Às vezes, você tem que estar... Mas Deus falou, você tem que estar certinho comigo, pontual. Você tem que ser você tem que ser exato com o que eu falo. Eu tenho 5 minutos. Vamos olhar ali 1 Samuel rapidinho e a gente vai trazer para uma... A gente vai concluir rapidinho aqui. Agora presta atenção aqui. 1 Samuel, certo? Eu vou ler um pouquinho. Isso vai ser depois de Deus ter dado as instruções a Saul. Então, e Saul veio para a cidade de Amaleque, no versículo 5. E Saul veio para a cidade de Amaleque e esperou no vale. E Saul disse para os quenitas, vá embora, sai daqui dentre os amalequitas. O que eu estou fazendo? É por isso que você não pode ir para esses computadores aí. Eu estou tentando virar a página aqui, mas está parado. Não está movendo. Mas a Bíblia sempre funciona. Eu te falo, a Bíblia sempre funciona. Sempre funciona. 1 Samuel 15, versículo 5, certo? Eu pratiquei em casa, no tablet, mas não funcionou. Ok, sim, capítulo 15, versículo 5. Estamos quase lá, chegando. Aqui está. Sim, aqui está. E Saul... Eu estou no versículo certo? Eu estou em 2 Samuel. Eu estou em 2 Samuel. Deixa eu ir para lá para 1 Samuel. Estou quase lá. Ok. Vocês entendem onde a gente está tentando chegar? Versículo 5 diz. Ok. E Saul... Versículo 5. E Saul veio para a cidade de Amaleque e ficou esperando no vale. E Saul disse para os quenitas, vá embora, sai daqui de dentre os amalequitas, para que eu não destrua você com eles. Porque você demonstrou bondade para todos os filhos de Israel, quando eles vieram do Egito. Então os quenitas saíram de dentre os amalequitas. E Saul destruiu os amalequitas de Avilá até chegar a Shur, que era contra o Egito. E ele pegou Agag, o rei dos amalequitas, deixou eles vivos. E destruiu todo o povo com a ponta da espada. E Saul e o povo pouparam Agag.
e o melhor das ovelhas, e os animais, e as gorduras, e os cordeiros, e tudo que era bom, e não destruiu tudo, não os destruiu completamente, mas todas as coisas que eram ruins e eram desprezáveis, ele os destruiu. Depois chegou a palavra do Senhor para Samuel, dizendo: eu me arrependi de que eu coloquei Saul para ser rei, porque ele virou as costas de me seguir. Você vê isso? Deus olha para isso como ele virou as costas para mim. Não obedecer, virar as costas para ele. E ele não fez o que eu mandei fazer. E isso entristeceu Samuel, e ele chorou diante de Deus a noite inteira. Samuel amava Saul, mas ele viu isso acontecer, e Samuel levantou de manhã para encontrar Saul de manhã. Ele falou para Samuel: Saul veio para Carmel, e veja, ele colocou lá um lugar, e ele foi lá, e foi para Gilgal. E Samuel veio para Saul e disse para ele: abençoado. E Samuel chegou até Saul, e Saul disse para Samuel: bendito seja o Senhor, seu Deus, eu fiz os mandamentos do Senhor. Às vezes, as pessoas é que erram nisso, elas pensam que estão fazendo a vontade de Deus, mas não fizeram. Você faz de acordo com a sua própria vontade, seu próprio interesse, e Deus não está agradado com isso. Veja, a misericórdia de Deus, a graça de Deus está nessa dispensação de tempo, e nós não recebemos, a gente não vê as destruições acontecendo diretamente, as coisas, pragas, matando 14 mil pessoas. Não, a gente não vê, a graça de Deus nos cobre, mas o que nós estamos fazendo a mesma coisa, mas a graça dele, mas ele quer que a gente se arrependa. O que eu estou querendo dizer, a gente não pode subestimar as coisas, a gente não pode pensar que são coisas pequenas, que ele não entrou. A gente viu que ele não pôde ir na terra prometida a Moisés, agora a gente vê que Saul, ele fez isso, e todo o reino dele acabou, foi tirado dele. Pai, nós te agradecemos muito. Pai, eu oro com todo o meu coração para que o que eu disse, algumas coisas que vão ajudar as pessoas a aprenderem que obediência é melhor do que sacrifício. Nos ajuda a andar no espírito da obediência e nos ajuda a ajudar o nosso apóstolo a cumprir essa visão e esse plano que ele nos deu para fazer. Nós te agradecemos por isso. Em nome de Jesus. Amém.